Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, hoje iremos conversar sobre A Invasão do Povo do Espírito, do Juan Pablo Villalobos. Bom, esse livro aqui é um super lançamento da Companhia das Letras, agora para o mês de abril. Muito obrigado, companhia, por ter enviado o livro. Fiquei muito feliz porque esse é um autor que eu já queria muito conhecer. Ele tem alguns livros publicados aqui no Brasil, ele tem um relativo público leitor aqui no nosso país, e, bom, o Juan é mexicano, e o livro mais famoso dele, se eu não me engano, se chama Festa no Covil, que eu nunca li, mas todo mundo fala que é engraçadíssimo, e esse aqui também é super engraçado. E, enfim, sobre o que é que vai se tratar a Invasão do Povo do Espírito? Bom, aqui nesse livro a gente vai acompanhar, então, a história do Gaston, que é um senhor ali de meia idade, né, ele tem um melhor amigo, que é o Max, e os dois, eles moram ali num lugar que eu, particularmente, presumi que fosse a Espanha, algum canto da Espanha, porque os dois, eles são ali do que seria o Cone Sul, né? Então seriam, a gente supõe, né, por conta do autor, mexicanos. Enfim, mas a gente não tem como presumir. Porque uma das coisas muito interessantes sobre esse livro aqui é que o Juan, ele não dá nome aos bois. Então a gente nunca vai saber onde a história se passa, a gente nunca vai saber a nacionalidade desses personagens, o que eu acho muito interessante, porque tem várias denominações para diversos personagens e a gente vai presumindo ali também pelo nome dessas pessoas. E, enfim, a gente vai então acompanhar o Gaston ali tentando lidar com o tédio existencial que o melhor amigo dele, que é o Max, tá passando, porque o Max, depois de 30 anos, vai ter que fechar o restaurante que, enfim, a vida dele se resumia àquele estabelecimento, porque algumas coisas estranhas estão acontecendo no bairro, né, o que a gente poderia chamar de gentrificação, mas não só isso, né, com a chegada de novos comerciantes, de pessoas de outros lugares, e, enfim, a gente vai então acompanhar o Gaston tentando lidar ali com esse amigo que tá passando por esse problema sério, e também lidar com o problema do cachorro dele, que se chama Gato. O cachorro do Gaston se chama Gato, e esse cachorro tá morrendo também. E assim, a gente vai acompanhar ao longo dessas 200 páginas um pouco ali do léxico daquele bairro onde a história se passa, né? E algumas coisas estranhas elas vão começando a acontecer, principalmente coisas incluindo, enfim, o surgimento de algumas teorias da conspiração ali por parte dos diversos moradores ali, diversos, enfim, dessa gama de personagens aqui dentro desse livro. E assim, gente, esse livro aqui foi uma grata surpresa, porque foi um livro que eu comecei a ler despretensiosamente. Na verdade, ele me fisgou porque... Olha só isso, a epígrafe primeira delas Estamos Sós, do José Alfredo Jimenez. Aí a segunda Não Estamos Só, do Fox Mulder, do X-Files. Então assim, já fiquei curioso e aí eu comecei a ler. E aí a primeira página, o primeiro capítulo, né, os capítulos, como eu falei pra vocês, são curtos. É incrível, porque a narração aqui desse livro é uma narração em terceira pessoa. E esse narrador, ele é um narrador bem intrometido, bem xereta. E ao mesmo tempo ele é um narrador muito passional ali desses acontecimentos, enfim, ele vai querer preservar alguns momentos desses personagens, etc. E assim, eu achei muito curioso, muito divertido. Pra mim, assim, o ponto alto do livro foi essa narração em terceira pessoa, que é uma narração que tem tudo pra ser muito impessoal, mas aqui o Juan, ele transforma ali, e não é impessoal, é uma narração bem afetiva, eu diria. Eu odeio, assim, usar muito essa palavra, mas eu não consigo pensar em nenhuma outra. É uma narração muito xereta, muito ali como se ele fosse parte daquela história, só que, na verdade, ele não é, né, esse narrador em terceira pessoa, ele não é, né, essa narração em terceira pessoa, ela não é muito próxima, mas ela é próxima. Enfim, vocês só lendo pra entender, eu acho que a primeira página desse livro já resume bem o que eu quero falar sobre a narração. Gente, sério, essa primeira página é excelente, assim, é um tipo de coisa que você já sabe que vai ser uma leitura leve, gostosa, enfim. E uma das coisas que mais me pegou, além da narração, é a fluidez do texto, que as páginas elas parecem passar sozinhas. Então, como eu falei pra vocês, eu comecei a ler no final da tarde e assim, tipo, 8 horas da noite eu já tinha terminado. E olha que no meio disso eu acabei dormindo, etc. Não foi por causa do livro, tá? Porque eu tava assim, aquele soninho, tá? Outono, friozinho, chuva, etc. Então aí eu acabei dormindo, né? Então assim, foi uma leitura que fluiu muito bem, foi muito rápida. Foi assim, não foi um grande livro, não é um tipo um livro uau e tal, mas ele é um livro divertido, ele é um livro curioso, ele é um livro interessante, ele trabalha essas questões das teorias da conspiração de uma maneira muito curiosa, a questão mesmo, enfim, da questão de xenofobia também, de uma maneira muito interessante, de uma maneira muito sutil também, assim, sem ser aquela coisa panfletária, e eu gostei bem, é um livro, assim, eu recomendo pra você ler no final de tarde, assim, sem pretensão nenhuma. Não vai ser o melhor livro que você vai ler no ano, nem nada disso, mas é uma leitura, assim, que faz o que serve pro propósito dela, que imagino
eu, que seja um bom passatempo, uma boa companhia ali pra estar do seu lado, sei lá, se você tá no ônibus. Enfim, é um livro muito gostosinho de ler, os personagens são muito carismáticos, tem umas cenas muito bonitas, assim, pro final também, eu acho que a forma como o Juan Pablo vai desenvolvendo ali a amizade do Gaston com o Max é muito, muito, muito bonita, assim, muito interessante, porque são dois homens ali de meia idade tentando lidar, de uma certa maneira, com o fracasso e também com as mudanças pelo qual o mundo em que eles vivem está passando. E, enfim, eu gostei bem desse livro, assim, é um livro despretensioso, mas é um livro divertido. A narração dele, realmente, eu acho que em cursos de escrita deveria ser apresentada, porque é uma narração diferente, uma narração muito distinta, você consegue assim sentir a voz ali na primeira página, e eu acho que isso é muito bacana quando a gente pega um livro, né, um livro despretensioso, bem escrito, mas gostoso de ler, né, um livro que não é denso e ao mesmo tempo aborda questões muito importantes pra gente refletir sobre sociedade contemporânea, e enfim, eu gostei demais desse livro, eu adoro essa capa, a companhia arrasou. Fico muito, muito, muito feliz de estar compartilhando aqui essa leitura com vocês, porque realmente foi uma grata surpresa, assim, talvez eu não leria ele tão cedo se eu não tivesse recebido. Então, assim, muito obrigado, companhia, por ter me feito passar por essa experiência, assim, de uma maneira muito gostosa mesmo, assim, recomendo de verdade, assim, é um livrinho gostoso de ler, livrinho pra passar o tempo e pra você, tipo, é muito bem escrito, eu adoro esse tipo de livro, gente, livro assim que as páginas você vai lendo, você nem vai sentindo. É isso, gente. Fica aqui a minha dica. Leiam A Invasão do Povo do Espírito. Vocês vão encontrar nas livrarias mais próximas de vocês, que é um baita lançamento. E é isso, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.